Estamos começando mais um Espaço Cast. Deus abençoe a sua vida. Pode entrar, a casa é sua. Aqui você fica à vontade para poder participar conosco das melhores entrevistas e dos projetos que nós temos colocado aqui para que você possa participar conosco, aprender conosco e assim, consequentemente, crescer mais como pessoa. Hoje nós estamos muito felizes. Primeiro lembrando aqui você, que entra para assistir o nosso canal, nosso podcast, que você não se esqueça de se inscrever. Você não se esqueça de curtir, você não se esqueça também de compartilhar. Já disse para vocês isso em outros vídeos, vou repetir. Quando você compartilha essa entrevista, mais pessoas podem participar conosco, mais pessoas podem ver aquilo que está acontecendo aqui no Espaço Cast. Essa é a nossa alegria, motivação e propósito, é que as pessoas saibam. E participando desse projeto, ela cresce, ela aumenta seus conhecimentos. Essa é a ideia do nosso Espaço Cast. Essa é a nossa alegria de poder estar cumprindo o nosso propósito como ser humano nessa terra. Quero agradecer aqui também aos nossos colaboradores, os nossos parceiros, agradecer aqui as pessoas que fazem parte desse projeto de forma a financiar também esse projeto que nós estamos fazendo aqui. E desde já eu agradeço a todos. E se você quer participar conosco desse projeto também, é só procurar na descrição do vídeo, né, os nossos contatos, e você vai poder falar conosco para saber como é que faz para participar conosco do Espaço Cast também. Hoje nós estamos recebendo um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito e admiração muito grande também. Ele é de Campinas, é um gaúcho, é um gremista abençoado, psicólogo, é também produtor musical, teólogo. O camarada tem um monte de qualificações aí que nós temos que falar aqui muito sobre essa história hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo Robson Cassiano. Muito obrigado. Eu tô aqui agradecido a Deus por estar aqui, e muito honrado pelo convite. E tô vislumbrado com o estúdio, com a produção. O produtor ele já chega assim, já chega reparando, né? Sim. Olha a câmera, olha só o cenário. Então, tô muito feliz de estar aqui. Que legal, que legal. Para nós é uma alegria muito grande. Você é uma pessoa que eu tenho falado desde o princípio desse projeto. Assim, vamos marcar e assim, é difícil a sua agenda, porque você é um camarada que tem muitas atribuições e compromissos, e é por isso que eu fico feliz de tê-lo aqui conosco hoje. Nós estamos aqui diante de um homem que tem várias qualificações, como eu disse, é psicólogo, produtor musical. Hoje nós temos algumas perguntas nesse nicho, nessa direção, porque você, para mim, é mais conhecido no momento como um grande produtor musical nacional, né? E como é que começou isso na sua história? A produção musical, eu acredito que foi um complemento, né? Eu comecei a parte da música com 6 anos de idade, filho de pastor. Então, filho de pastor, para quem não sabe, ele tem algumas funções direcionadas. Ou ele tem que ministrar na igreja, ou ele tem que tocar. Alguma coisa É ele tem verdade. que, né, direcionar. Então, eu comecei a tocar com 6 anos de idade, teclado, lá na escolinha dominical, tocava para as crianças. Aí fui desenvolvendo, o pai ia sendo transferido de igreja para igreja, a gente ia passando em várias bandas. E a produção musical, ela atingiu os meus olhares quando eu trabalhava de menor aprendiz na TV Record. Eu estava no Mato Grosso e começou a me atrair a parte da produção. Lá era a imagem, né? Era vídeo, era comercial, mas como músico, a parte do instrumento começou a me chamar a atenção. Então, logo que eu voltei para o Rio Grande do Sul, aí eu me dediquei mais à parte do áudio. E aí deixei um pouquinho o vídeo para lá, né? Mesmo aprendendo a mexer com essa parte, eu, por preferência, eu fui pro lado da música. Você volta para o sul, e só uma pergunta, você foi para o estado do Mato Mato Grosso? Grosso. Junto com o pai? Não. Não, aí que tá. O filho do pastor tem que trabalhar tanto que com 14 anos o meu pai recebeu na sua casa um amigo dele de infância. E aí esse amigo dele era pastor no Mato Grosso. E aí ele viu eu tocando teclado na igreja. E aí ele disse assim: eu preciso de um tecladista lá, né? Então me cede o Robson aí para ir morar comigo e tocar na igreja. E aí eu tenho dentro da igreja um pastor, um líder,
que ele tem ligação com a TV Record, nós colocamos o Robson lá para trabalhar e para aperfeiçoar o talento. Né? Rapaz, o pessoal não sabe como que funcionam as coisas, né? Algumas pessoas chegam em determinados lugares e os caminhos que são trilhados são desconhecidos por muitos Sempre. e por ser desconhecidos não são... Exatamente. O estereótipo sempre, né? A gente cria uma ideia de como é que se chega lá, só que às vezes não quer passar o caminho que é pesado, né? Sim. O caminho, muitas vezes, ele exige muito do indivíduo, né? E aí tem que estar disposto ou não, né? Então, eu vinha para casa uma vez por ano, são 3.900 quilômetros. Quantos anos isso? Quantos anos você tinha e quantos anos... Eu tinha 14 anos e voltei com 16. E eu vinha para casa uma vez por ano de ônibus, porque a passagem de avião era muito cara. Então, eram literalmente 3 dias e 3 noites de viagem. Na cidade de Sorriso. Conheço. Fica 500 quilômetros depois de Cuiabá. Então, eu fazia toda essa volta, né? Para, no futuro, desenvolver isso que eu sou hoje. Então, tem certos caminhos que são pesados, mas no fim valeu a pena trilhar, né? É por isso que Jesus, na passagem de Samaria, ele disse: é necessário passar por Samaria. É necessário. Né? A gente só vai entender essa frase depois, no final do contexto Lá no todo. final. E na maioria das vezes a gente não entende isso, né? A gente tá numa cultura imediatista, nós queremos tudo para ontem, né? Então a gente quer a resposta do que nós fazemos hoje, a resposta hoje. Mas não, a resposta de hoje é, quem sabe, daqui 10 anos, né? 20 anos. Então, Mateus 12, né? Jesus se esforçava para fazer o propósito dele. Pô, mas ele não era Deus encarnado, Filho de Deus, ele dá uma ordem ali e as coisas acontecem. Não. Ele veio, respeitou a lei da terra e ainda pedia para as pessoas, o mais abafado possível a respeito do que eu fiz, dos milagres que eu fiz, sem show, né, para que o propósito do Filho de Deus seja cumprido. Então, até Jesus se esforçou para dar certo o plano dele, imagina nós, né? E aí, nessa sociedade imediatista, e que no momento ainda a gente tem pregadores incentivando você a ganhar, 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 a gente está trazendo uma cultura do mundo de ansiedade, de angústia, porque o indivíduo não vai conseguir as coisas de hoje para amanhã. Isso é bem claro. Ninguém vai conseguir nada de hoje para amanhã. A não ser que ganhe na Mega Sena. Aí é um em não sei quantos milhões de chance, né? Então, é isso. Né? E nós temos que estar fortalecidos na fé e fortalecidos em nós mesmos, como indivíduo. Aí a gente vai conseguir enfrentar a vida e caminhar. E é durante essa caminhada que os milagres poderão acontecer. Né? Fora isso, é profissionalismo de púlpito. Né? É palavras ao vento para pessoas ansiosas e angustiadas engolirem rapidamente, mas rapidamente também perder, às vezes, a fé de caminhar. Por isso que essa questão do imediatismo ela está ligada diretamente a esse tipo de mensagem que ela é momentânea. Tem uma brincadeira que a gente fazia, pô, eu prego, né, até hoje, então, desde os 19 anos, faz um tempinho já, 20 alguns anos, 26 acho que é. Mas eu lembro que quando tinha mais menino, tinha um amigo meu que falava assim, fui num lugar, mas o culto foi bom, rapaz, mas pensa, num culto bom. Aí o cara perguntou assim, mas qual versículo? Você lembra qual que foi o texto que pregou? O cara falou, não lembro o texto, mas que foi bom, foi. É isso. É uma brincadeira que a gente faz, que se tornou piada, aparentemente uma brincadeira, mas presta atenção no que você está ouvindo, se não é uma coisa só de momento. Exato. Você que está nos ouvindo aí, presta atenção nisso. Porque às vezes acontece da gente estar ali e falar assim, foi bom, tudo bem, pá, arrepiou, foi gostoso, tá. Qual foi a transformação que isso causou na sua vida? Exato. Daqui em diante. É essa a pergunta que não quer calar. Se houve transformação para daqui em diante, daqui para frente, tá tudo certo, tá bom?
O camarada chegou lá, ele chorou porque ele sentiu algo diferente. Tá tudo legal. Ninguém vai questionar a forma com que o Espírito Santo vai mover, porque ele move-se de múltiplas formas. Não tem como você decidir o jeito que o Espírito Santo age. A gente não consegue fazer um padrão. Ninguém consegue. Pois nós vamos pegar texto bíblico, né? Nesse sentido. Mas, para que as pessoas prestem atenção nisso. Já que sentiu uma coisa tão boa, qual que é a mudança? Analise se daqui a um mês você tá diferente tanto quanto naquele dia. Aí para mim tá tudo certo. Exato. Eu vou passar, que senão que eu fico falando, você acaba não falando. E eu tô apaixonado pelo que você tá falando aqui, porque é minha inspiração. Nós estamos falando sobre uma coisa muito interessante aqui. A convivência de um homem que foi criado dentro do evangelho, dentro de um sistema que chamamos o sistema religioso, né? Que eu tenho uma pergunta para fazer nesse sentido. A igreja de Cristo e a igreja que tem o CNPJ, a placa, o nome, em que se difere isso? As pessoas elas estão brigando para falar sobre os chamados desigrejados. Eu não sei nem quais são os nomes mais, porque eu não fico acompanhando. Eu não acompanho muito, mas assim, já ouvi muito sobre isso em outros tempos. Os desigrejados. Qual é a sua posição diante disso? Os desigrejados, para mim, eles são um efeito colateral. É um efeito colateral do atual modo como a religião está no Brasil. Não é nem só os evangélicos, como a religião está. Em todo momento, isso a psicologia sócio-histórica nos mostra, a antropologia nos mostra, que em todo momento houveram diferentes ramificações da religião, diferentes ramificações dentro do próprio segmento. Podemos pegar aí Martinho Lutero. Ele foi um efeito colateral daquele momento. Os desigrejados hoje, eles são um efeito do que está acontecendo no Brasil. Aí me pergunta o que está acontecendo no Brasil. Para um podcast nós ia passar aqui, eu acho, uns 5 podcasts falando sobre o que está acontecendo. Mas claramente nós estamos vivendo um momento de falta de evangelho, falta de conhecimento bíblico, de conhecimento do Novo Testamento, que principalmente é o nosso guia como cristão, né? As alusões ao Velho Testamento que eu venho assistindo e ouvindo, e são diárias, né? São alusões manipulativas para manter o povo, eu vou usar uma palavra aqui que não é bem essa, mas para todo mundo entender, para manter o povo adestrado a um líder, a um cabeça, a uma ordem de leis numa cartilha, onde um líder entrega, você tem que obedecer isso aqui, tem que dar honra ao líder, né? Então, o que está acontecendo? Muitos que têm o entendimento do evangelho viram que já não é mais possível ficar naquele ambiente. O que pode acontecer? Não é generalizado, mas é geral. Generalizado é quando está tomado, né? Sim. Geral é quando nós estamos no contexto Brasil, e é isso que está acontecendo. No Brasil todo. O Brasil geograficamente. todo, geograficamente. Claro que existem as exceções, né? Mas, no geral, nós estamos seguindo um modelo que vem dos Estados Unidos. E tudo que acontece aqui, a maioria, o modelo é de lá. A música é cópia escrita americana. Mas será que só existe lá? E para quem conhece o Novo Testamento, o espírito do Evangelho, acha mesmo que de forma geral e não generalizada, acha mesmo que a igreja americana tem 100% de razão no que ela faz? Tem 100% de razão nas decisões e na forma como ela vê o Evangelho? A igreja americana está atravessada de conceitos do mundo. Mas o que é conceito do mundo? A igreja preta? É a liturgia? Não. Isso aí cada igreja decide como é que quer fazer, né? Conceito do mundo é aquele que, por exemplo, um conceito do mundo, vou dar um exemplo e que está bem diante dos nossos olhos hoje. Eu poderia dar vários exemplos, mas vou dar um. Dinheiro chama dinheiro. Esse é um conceito do mundo. Esse não é um conceito de Mateus 22. O meu reino não é desse mundo. Esse é um conceito do mundo que a gente trouxe para dentro da igreja. E a gente aceita, pratica, participa, e ninguém diz assim, vem cá, esse negócio tá certo. Porque a partir do momento que dinheiro gera dinheiro, toda a minha relação com o Hudson,
com a produtora é por interesse. Não é uma relação de amor de Coríntios 13. Não tem nenhum relacional de Gálatas 5:22, as características da pessoa que tem o Espírito Santo, que é longânima, que é perdoadora. É tudo no interesse. Eu tô aqui porque vou ganhar like, você tá apresentando aí porque vai ficar famoso na cidade. Daí, de repente, não é o seu caso. Sim, sim. Mas, de repente, já tem um interesse aí de ir candidato a prefeito, né? Então, tudo é no interesse. Esse conceito é do mundo. Então, se ele é do mundo, ele fica lá na empresa. Aqui no reino de Deus, ele não pode existir. E eu dei um exemplo. Tem vários outros. O mundo gospel, então, nem se fala. Tá cheio de conceitos do mundo. E que eles acham ainda que mundo é uma pessoa cantar uma música que não é gospel. Né? Você tá ali com a sua esposa, não pode ouvir a bela música do Roupa Nova, que muitas vezes tem mais conteúdo do Novo Testamento do que muito gospel que a gente ouve recheado de conceito gnóstico, supersticioso, da astrologia. Então, é essa confusão que hoje no Brasil está muito claro. A gente está falando de um mundo evangélico supersticioso. Saímos do Novo Testamento e fomos para um modelo vem do gnosticismo. Uma mistura que não é evangelho. Que é uma mistura... O sal, a vassoura, tô falando de alguma coisa. Simbolismo, então. Esse aí é fácil de ver. Agora, pior é aqueles que vieram... Travestido. Né, travestido. Né? E que para mim ainda, no meu conceito, baseado no Novo Testamento, na antropologia, na psicologia, na sociologia, tem dois pilares. Tem dois pilares pesadíssimos que mantêm ainda isso. Um deles é o modelo judaizante, que quando chegou no Brasil foi muito sedutor. Trouxe essa ideia de modernidade, trouxe essa coisa de o novo, né? E trouxe muito conceito gnosticista. E o segundo pilar é o mundo gospel, que ele pega essas mensagens e traz para a música, em forma de modernidade, com um bom arranjo, com uma boa produção. São os dois pilares que, para mim, seguram esse falso evangelho. Os mesmos pilares poderiam mudar, mas eles não querem. Porque há um interesse muito grande, porque atrai multidões, atrai líderes. E doutrina pessoas demais isso. O pessoal não tem ideia de quanto a canção, a música, demais. Ela doutrina. Pô, você pode ver que tem gente que chega na igreja, nós que somos criados em igreja, eu também sou, desde criança. Quantas pessoas brigam, dividem igrejas por causa de uma coisa, uma frase. E aí ele fala assim, onde tá escrito isso? Ele falou, não tá escrito, cara, eu não consigo lembrar, mas eu já ouvi essa frase. Sabe o que ele ouviu? Uma canção de uma interpretação errada. É exatamente isso que você está falando. E aí gerou, então, essa quantidade de pessoas que as pessoas hoje colocam como títulos de desigrejados. Exato. Eles são resultado de um contexto. De um contexto. Né? Um contexto. E assim, eu não tenho absolutamente nada contra eles, por quê? Ah, irmão, devia ficar na igreja, vamos orar. Já pensou se a gente falasse isso para Martinho Lutero? Não, irmão, não sai. Fica, vamos orar. Não. Sai, quase um sai do meio da tua parentela, né? Quase isso. E refaz. E transforma, né? João Calvino, né? Outro reformador para o tempo dele. Né? Inclusive, eu tenho uma constatação científica de um camarada referência nas ciências humanas chamado Vygotsky. Durante seus estudos, ele concluiu que todo produto, por melhor que seja, é um produto para a sua época. Então, as soluções que a gente tem, os quadros, fatos sociais, os comportamentos, eles são para a nossa época. Porque na nossa época está acontecendo X coisas. Então, daqui 10 anos, como é que vai ser? Não tenho ideia. Não, tem que rever eu sei que os hoje, valores. exatamente, hoje, os desigrejados são o resultado do que está acontecendo. Para daqui 10 anos, vamos ver como é que vai ser. Né? A mesma coisa na música, inclusive no programa da Lucimara Parisi, ela me perguntou o que você acha da música atual. E eu disse, eu acho que a gente está no momento de transição. A transição não quer dizer que é isso, final.
Nós estamos passando por essa estrada para ver onde é que isso vai dar. Mas isso não é definitivo. Agora, se me perguntar como é que tá o momento, aqui o contexto, eu vou dizer que não tá bom, não, né? Para mim, claro, tem que melhorar muita coisa, tanto no gospel, quanto na música cristã contemporânea, tanto na música secular, né? Mas é a transição que a gente está passando até chegar em algum lugar. Quando que vamos chegar? Boa pergunta também. Não Também sabemos. queremos saber, né? Também queremos saber, né? Ô, Robson, me fala uma coisa. Cara, que legal, que assunto bacana. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é isso que tá rolando hoje. É isso que tá acontecendo. É dessa forma. Uhum. As pessoas estão. Aonde eu vou, as pessoas me perguntam a mesma coisa sempre, do mesmo jeito. Eu tava brincando com a minha esposa esses dias, eu entrei num prédio público, uma pessoa me viu e falou assim: E aí, você tá onde? A pergunta eu entendi o que significa, porque eu conheço a linha da pergunta. É onde eu estaria congregando, seria essa a pergunta. E aí, você tá onde? Aí eu disse: agora eu tô aqui. E ele parou e ficou meio assim, mas eu tava brincando com ele, porque eu já não me importo Uhum. da forma que eu exponho isso. É, eu cumpro tudo que eu posso e consigo, no princípio cristão, com a minha família. Eu consigo fazer isso. Uhum. Eu posso estar em lugares, a convite ou por desejo pessoal de estar em algum lugar, reunido com irmãos, e pode ser até debaixo de uma árvore, como eu vi esses dias um amigo falando, Uhum. né? Mas há um sentimento no coração dessas pessoas, Robson, de querer nos convencer que nós estamos errados. Uhum. E eu não tô, cara, com o microfone para falar, vocês precisam aprender que vocês estão equivocados segundo o que eu penso. Não, o que eu penso não importa. Uhum. Eu só quero que vocês me deixem em paz para servir a Cristo. Eu sou de Cristo. Somos de Cristo. Eu quero Uhum. continuar levando a minha cruz, a cruz que ele pediu pra gente fazer isso. Aquele que quiser me seguir, toma sua cruz, me siga, ou siga-me. Esse é o ponto. Cafarnaum tava bombando na época. Eu nunca vi Jesus dizer assim: vamos erguer um templo aqui, o líder vai ser tal. Não. Ele seguiu. E a multidão o seguia. Era assim: quem quiser vir após mim é livre. Não tem que ter governo, não tem que ter um presidente que apoia. Eu não preciso disso. Para mim, pode ser Nero que esteja lá. O reino de Jesus não é desse mundo. Aí me pergunta assim: mas não posso ter uma opinião política? Deve. Pode. Só a gente não pode misturar o que é dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Esse ensinamento vai muito além de dízimo, de oferta. Tá falando de imposto, né? imposto, tá falando da organização social, tá falando de uma organização do indivíduo, de saber que nós somos seres espirituais, mas nós somos seres normais. Nós temos uma biologia, nós temos uma psicologia subjetiva, nós temos a nossa vida em sociedade, a cultura do Brasil. Só no Brasil são 27 Brasis. São Paulo é uma cultura, Rio de Janeiro já é outra, Rio Grande do Sul nem se fala, Nordeste, então Totalmente assim, diferente. totalmente diferente. E como é que a gente vai querer unir o que não é, o que não existe união? Então é nesse sentido, o reino, por isso que o reino de Deus ele está dentro. Ele não precisa de uma representação fora. Né? Então tenha a sua opinião política, sua visão, sua opinião, ponto de vista. Né? Como às vezes a pessoa está num lugar, ela parte daquele ponto para dar opinião. Tenha, mas não associa isso àquele que não tá ligado a esse mundo. Sim. Vulnerável, passageiro, que o reino dele é muito acima, é muito mais eterno, não precisa disso. É isso que importa. As pessoas, eu acho que caíram em si, estão caindo em si, muitos, né? Que nós estamos falando de um período que não tem fim. Uhum. Eternidade, mas e o começo? Também não existe. Aí não vamos entrar, não vai virar uma guerra de parafuso na cabeça aqui. Uhum. Questão da eternidade. E o tempo que nós vivemos aqui é um tempo que é passageiro. Uhum. Nós estamos vivendo ele. E você acabou de falar de política, isso aqui vai acabar daqui mais 3 anos e termina aí. 2 anos e meio termina essa Isso. questão. Começa outro, Começa aí vem outro. outro, vem outro, Uhum. outro. E que Deus abençoe, que eles façam coisas boas para. E aí entra a questão do sal da terra, né? Eu sempre analiso isso. O sal da terra,
Se a gente vê uma grama verdinha, ali tem sal. E se vê uma grama onde já não tá... o campo de futebol, né? Tem partes que tem grama e tem outras que não tem. Mas aonde não tem, também tem sal. Então, assim, por que a gente é o sal da terra? Porque nós é para passar qualquer período. Em período que tá tudo verdinho, ótimo, mas se tiver ruim, nós continuamos sendo responsáveis por ser sal da terra. E o sal da terra, aí ele vai exercer o Gálatas 5:22. Nós temos que ser independente do período, bom ou ruim, pacientes, longânimos, perdoadores e outras características, né? Enquanto a gente vê no trânsito aí a impaciência das pessoas, nós é para estarmos exemplificando com paz, com paciência. Aí o outro me fechou o carro, calma, você não vai para a guerra, ele pode vir, você não. Vamos resolver aqui quem é que entrou errado, né, de uma forma pacífica. Então isso é ser sal da terra. E aí a gente não precisa de governo, nós não precisamos de representatividade, nós não precisamos de ídolos, não erguemos estátua para ninguém, porque a gente está tão organizado por dentro, com a palavra e como indivíduos, que nós mesmos entendemos o caminho do que é ser o sal da terra, do que é ser um ente que carrega Espírito Santo na vida, que nós não precisamos de um terceiro para nos projetar. Projetar. Entendi. Né? Tá tudo aqui. Eu faço o reino de Deus, você faz o reino de Deus. Então, até essa pergunta, onde você tá? Eu tô aqui. Se precisarem de mim, estarei aqui. Esse é o papel do cristão. Não ser identificado por uma placa, por uma denominação, por um líder. Ah, eu sou da igreja do líder tal. Não me disse nada. Né? Agora, se a minha ação for em favor do outro, você diz muito. Diz muito. E é isso que é o reino de Deus. Reino de Deus. E ele está dentro de nós. Nós colocamos ele para fora quando nós fazemos isso. Quando falamos colocamos, quando a característica desse reino ele é apresentado por Exato. nós. Em qualquer lugar onde a gente for. Eu vi uma frase de um camarada aí que a turma achei ele bem doido, mas eu não vou nem falar quem é. Bem doido mesmo na rede social. Então, se eu falar quem é, vai perder. Não, a frase vai perder efeito. Mas ele falou assim: pra mim, a igreja é como. Olha só, você que é o gremista abençoado. Eita. Você sabe que eu gosto de pegar. Eu sou palmeirense de torço Palmeiras mesmo e boa. Mas eu gosto do Grêmio, cara. Gosto de verdade. Identificação. Eu gosto. A raça. Porque o Palmeiras tem muito disso também. E muito jogador ex-Grêmio ia pro Palmeiras, ex-Palmeiras ia pro Grêmio. Uma irmandade lá que trocava. Paulo Nunes foi uma marca. Olha, né? Zinho. Pô, raça. muita coisa. Mas aí é o seguinte, o que é para essa pessoa, definição de igreja? Ele falou, é um jogo de futebol. Entre no tempo todo de 90 minutos, tem o tempo de descanso, que é o intervalo. O pessoal entra para dentro do vestiário. E o vestiário ali, ele vai receber uma informação. Seguinte, passamos por 45 minutos. Nesses novos 45 minutos eu quero que vocês mudem. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, tal. Cada um na sua posição e vamos fazer isso funcionar. Uhum. Não é assim? Tá. A pessoa falou assim, pra mim, igreja é o vestiário. E o jogo é lá fora. Perfeito. Não tem outra. Uma definição tão popular e simples que qualquer um entenda. Perfeito. A igreja é um lugar, seria o lugar de se treinar pessoas? É essa a ideia. Uhum. Então eu não tenho nada contra. Eu sou a favor de que as pessoas se reúnam para aprender, para receber informações de teólogos, estudiosos, de pessoas que têm um conhecimento básico para poder oferecer qualidade de ensino. Mas que entendam que ali é um treinamento para que você saia dali treinado, para quando você sair na rua do lado de fora, você ter o que oferecer. Exatamente. O reino de Deus é ali, você vai estar aprendendo como lidar com o reino de Deus. Isso que você está falando é muito interessante, muito importante, porque a função da igreja era para ser essa. Não era para nós estar enriquecendo, se tornando famosinho em nome de Jesus. Jesus não precisa disso. A nossa função era desenvolver o indivíduo
para melhorar o planeta que a gente vive, Sim. nos mais diversos assuntos. O indivíduo sai de lá preparado e ajuda nos mais diversos, seja uma simples ação social de levar uma cesta básica, ou seja, de conversar com alguém que quer se suicidar. Ou como um caso que é real, a pessoa perdeu o parente na segunda, perdeu o emprego na quarta e na sexta-feira perdeu a mãe. Aconteceu um transtorno dissociativo com ela. E aí, meu amigo, não é com oração. A oração a gente faz pelos parentes que vão ter que dar apoio. Com a pessoa que tem transtorno, nós vamos ter que levar ela para um psiquiatra e para um psicólogo. Então, se nós estiver preparado para enfrentar essa realidade, e às vezes as pessoas elas ficam um pouco chocadas comigo, porque eu lido com essas realidades. Eu não lido com ficção, eu não lido com questões até mais joviais, que a gente vê muito aí, probleminhas gospel, né? Eu tô orando para ter uma namoradinha, né? A namoradinha não se conquista assim, né? Geralmente a gente desloca para Deus a incapacidade que eu tenho de me socializar e seguir as regras sociais para chegar até essa namoradinha. Porque existem comportamentos que têm que ser feitos. Existe uma disponibilidade que eu tenho que ir a campo. E quando eu não estou a fim de fazer isso, seja por vergonha ou por orgulho, eu jogo em Deus. Não, eu tô no escolhi esperar. Não, você tá na área dos orgulhosos ou dos envergonhados, né? No demais, você vai ter que se jogar no campo, cara. Como todo mundo. Como é as coisas aqui. Que é um emprego, não é orando. Vai ter que fazer um currículo bonito. Se tiver alguma desinformação, vai ter que editar. E ainda vai ter que sair na rua num calorão como hoje aqui em São Paulo, que 39 graus, né, por aí, vai ter que ir. Então, é essa a questão. A igreja devia preparar as pessoas para tudo isso. Para o viver lá fora, os 15 minutos, né, do intervalo. Entra lá, vê onde é que você está errando, vem para fora e vamos pro jogo. Quanto tempo a gente passa mais? Fora da igreja ou dentro da igreja? Fora da igreja. Então, na igreja é lugar de você pegar toda a informação. Se a pessoa for só no domingo, são 4 domingos, ela vai só na hora do culto, é 3% do nosso tempo. 3%. 3%. Então, de 100%, 97% da nossa vida está fora. Então o cara tem 3% para poder receber e aproveitar todo aquele tempo para quanto mais informação, melhor. Exato. E treinar aquilo e viver aquilo. E aí, essa é a beleza do evangelho, que é o Espírito Santo que vai fazer uma ação de, quando eu falo assim, uma manifestação, porque a obra do Espírito Santo é clara, é óbvio que ela é verdadeira. Eu abro a minha mente, eu me preparo, e ele vai agindo em mim, e eu vou permitindo as coisas acontecerem, e daqui a pouco estamos formando pessoas diferentes, e quando chega lá fora, o cara faz um monte de ação, obras, e aí aqueles que estão lá fora, eles vão sentir desejo de saber por que essa pessoa é assim. Exatamente. Mas a intenção da pessoa procurar ele e ir no local que ele está, se fosse uma questão honesta, só de que não tivesse ela enxertada de um monte de sentimento pessoal e próprio, que fosse só uma coisa honesta, o camarada falava assim, eu acredito que existe, tá? Eu acredito que existe um monte de pessoas que se reúnem em lugares que são templos tal, que tenham esse sentimento. Eu acredito que existe, ou eu quero acreditar. Então, eu rodei o Brasil todo pregando. Foram 12, 13 anos viajando o Brasil. Eu conheci muita gente boa. Quando eu falo gente boa, eu falo pessoas que eu sentei para conversar, Robson, e que você olha, você vê a honestidade no olhar, na conversa. O desejo de, né? Só que, infelizmente, você não controla toda uma igreja quando ela está contaminada com o sistema. Exato. E é esse que eu acho que é o ponto que nós estamos falando. Exatamente. A igreja em si, a instituição nunca foi ruim. Nunca. O problema foi o interesse que aconteceu no meio do caminho, o sistema que era bom para alguns, que nunca foi bom para todo mundo, para alguns, que acabou infectando, e quem foi entrando não foi se questionando se aquilo ali realmente era Deus, ou era a igreja, ou acabou misturando os dois. Não, se é a igreja, é Deus, né? E para quem nasceu
num outro tempo, tipo eu, que inclusive venho de um tempo onde o camarada ser pastor era uma responsabilidade tão grande, era uma preparação. O meu pai, para ser pastor, eu cansei ele de ver sair de casa numa semana para voltar um mês depois, dando aula de teologia por tudo. Tinha experiência missionária, tinha a teologia, que hoje tem até música batendo contra a teologia, né? Até música gospel aí, teologia para explicar. Não, quem criou essa música tá mal informado. A teologia não é para explicar. A teologia é para entender, para dar entendimento para, às vezes, pessoas muito com entendimento muito fechado, muito pequeno e que não tem condição de frequentar uma universidade, né? Algo que possa abrir a mente dela. A teologia da igreja tem essa intenção de abrir um pouquinho mais, de fazer a pessoa, incentivar a pessoa a estudar, né? Que é justamente o que está ao contrário hoje. Toda a preparação que o meu pai tem para ser pastor, que hoje ele já está jubilado, mas toda a preparação que ele tem é o que acontece ao contrário hoje. O pessoal não tem. Para ter uma ideia, foi um cara lá em casa fazer um serviço. E aí, no meio da conversa, eu descobri que ele estava sendo consagrado a pastor, num ministério ali em Campinas. Aí, bom, estou com o pastor, eu vou começar, né? Vamos debater algumas coisas, na boa. Eu falava os versículos e ele me dizia assim: isso aí tá na Bíblia. Ah, onde é que tá isso aí? Não vi, não sei. Na inocência ele falava, mas a gente vê o resultado do que tá aí hoje. Para ser pastor é seminário de 2 semanas. O camarada já vai ser pastor, por quê? Porque tem um outro lá em cima querendo ser chamado de bispo. E para ele ser chamado de bispo, ele tem que ter, sei lá, 10, 15, 20 pastores soldados, é a palavra certa, né? Mas pastores abaixo para ele mandar. Então são pessoas assim, ó, completamente despreparadas para lidar com as pessoas, despreparadas para ensinar o evangelho. Então o que eles sabem? Um pouquinho de Moisés e um pouquinho de Davi, que é assim, aplicações completamente inaplicáveis para 2024, depois que Jesus rasgou o véu, né? Para o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê, ponto. A gente está lidando com Davi, com Moisés. Mas por quê? Porque é motivacional. Sim. Né? Então junta pessoas dentro da igreja, e quanto mais pessoas, mais eu sou bispo. E vocês me obedecem. É essa lógica. É diferente do tempo do meu pai, que eu lembro que eu era pequeno e aí eu perguntei pro pai, por que toda semana o senhor troca o vidro da igreja? Não, filho, isso aqui é porque as pessoas mal educadas. Depois eu fui aprender que naquela época as pessoas tinham preconceito de crente. E o meu pai e a minha mãe passaram aquilo sem revidar. Passaram aquilo sem glória. Passaram aquilo porque tinha um ministério. Hoje não, hoje é glamour. Ser evangélico, ser pastor. E todo mundo está se convertendo agora, né? Então, é uma inversão de valor total. Eu sou do tempo que é chamar de raiz, chama raiz, né? É. Eu sou de um tempo que o cara, para ser pastor, ele tinha chamada. Ele tem chamada para ser pastor. Pobre, rico, sem ninguém de membresia, ou com 1 ou 2 orando na igreja, cultos de domingo, no Rio Grande do Sul, quando dá -1, -2... E as pessoas naquele frio, 4, 5 pessoas dentro da igreja, tem que fechar a porta da igreja porque o frio é insuportável. Eu tava lá, eu e meus irmãos ainda, tocando no culto para 5 pessoas. Com notebook, com teclado, fazendo o melhor que podia. Isso é chamada. O resto é profissionalismo de púlpito. E essa é a questão que precisa ser comentada, porque às vezes, eu acho que acontece isso, né? Por que o Robson, o Hudson e outros tantos vivem nessa forma, pensando, dá a impressão que nós estamos nos afastando de Deus. Eu até falamos sobre isso no anterior ao tempo de começarmos aqui o nosso podcast. As pessoas estão equivocadas. Uhum. De Deus nunca nós vamos nos afastar. É inseparável. A Bíblia diz que nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, Nada. nem anjos, nem potestades.
O pessoal precisa começar a ler versículos que eles leem para poder fazer avivamento, começar a ler aquilo para entender qual é o cerne daquele. É um princípio básico, para ver. Voltamos lá. Falam mal às vezes da teologia. Ok, a teologia ela não é definitiva, ela é uma lupa de estudos. Ela traz dentro dela várias ferramentas para que eu possa entender um contexto. Mas vamos numa básica da hermenêutica, que é ler o texto e ler o contexto. A pessoa que não tem teologia entra numa faculdade. Uma das primeiras matérias, disciplinas que ela vai ter em qualquer curso é leitura e interpretação de texto. Rapaz, nunca lê o versículo sozinho. Lê tudo, né? Pode ver, eu tô falando aqui, eu não tô dando o versículo exato, porque eu quero que as pessoas leiam todo o contexto. Quando eu falar Filipenses 3, é para ler tudo. Ah, mas o versículo é Filipenses 4:13, que eles adoram, né? Motivacional. Tudo posso naquele que me fortalece. Volta um pouquinho, lê o 12. Lê o 12 para ver onde é que Paulo estava quando ele falou isso. E que sentido tem isso? Não é que eu vou ser rico, vou ter carro, vou me dar bem na vida. Não, ele estava falando justamente o contrário. É possível passar por qualquer situação. Eu posso passar pela fome, pela nudez, eu posso passar. Com Cristo eu passo. É nesse sentido, né? E diferente do que os coaches hoje, né? O coach, ele quer motivar, então ele usa o 4:13 para dizer que você vai ter tudo, né? Que você vai ter dinheiro, principalmente, né? Vai ter casa, vai ter um carro, agora eu tenho 3, né? E é o básico, ler o contexto. Eu acho assim, Robson, as pessoas podem ter coisas, podem crescer financeiramente sem problema nenhum. Eu não vejo, né? Eu tenho certeza que você também não vê isso. Sim. Mas não usando isso como. Tipo assim, como que foi que essas pessoas alcançaram esse lugar? Exato. Você tá mostrando que você tem X coisas, a pessoa fala, né? Uhum. Eu tenho isso, eu fiz isso, eu ganho tanto, eu tenho isso, tantos imóveis, tá. Uhum. Vamos lá. Qual que é a origem disso aí? Perfeito. A origem disso aí foi de muito trabalho, tá bom. Uhum. Então, às vezes, de repente, o cara tem livros escritos. Não tem problema nenhum. Uhum. É dele. Tem outra empresa? Né? Trabalha, tem uma empresa. Zero de Mas problema. o camarada, você busca a história dele, ele é um camarada que só chupou sangue pra estar vivo. Exato. Por que não vai pregar na África, então? Vamos melhorar aquele país lá. Eu vi Porque apesar que já foi muito rica a África, né? Mas eu digo, vamos melhorar aquele continente no geral. Sim. Se dá certa prosperidade, se ela realmente funciona, o Brasil não precisa. O Brasil é muito rico. Pena que a riqueza está na mão de poucos, mas é muito rico. Então vamos para lugares mais emergentes. E aí a gente vê se isso realmente funciona ou não. Se não, é mito. E é fábula do qual o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias as pessoas não suportariam ouvir a verdade e virariam todos os seus ouvidos para ouvir fábula, que é o que está acontecendo hoje. Né? A gente vê aí na própria música gospel carregado de fábula. Tem uma música que me deixa muito irritado, que ela diz assim, eu fui chamado para viver coisas maiores. Por que a gente não canta isso para Tiago Menor, que foi apedrejado, daí não morreu, Estevão. né? Estevão apedrejado, Tiago Menor foi arremessado do templo. Sim. Aí não estava morto, mataram a pedrada, a paulada, né? Vamos para Pedro, enterrado de cabeça para baixo, né? Na cruz. Vamos falar isso para Lucas, né? Que foi enforcado. E vamos indo. E eu esqueci agora de qual mas foi cerrado ao meio. Me esqueci também, agora falou e... Sim, e assim vamos, né? Então, que negócio é esse de coisas maiores se não é um atravessamento do mundo? Um atravessamento, por que não dizer do neoliberalismo, que vive dizendo que você tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Só que o neoliberalismo, volta a dizer, é outro sistema do mundo. Ele não é o sistema do evangelho. Então, que nem você falou aí. Posso ter coisas? Claro. Claro que sim. O problema é nós usarmos o evangelho para adquirir coisas, né? Então, não é nem a questão de vender um livro ou não. Vender um livro, você está me ajudando na minha despesa, né? Agora, eu ir reunir milhares de multidão, cobrar R$7.500, como tem um coach aí, para aí eu ensinar você aquilo que eu tô quase sugando você.
Então esse é o problema. Isso é mundanismo dentro da igreja. Mas eu comentava com a Dani, Zezé de Camargo e Luciano Camargo, um cara cristão, um cara humilde, de verdade, né? Eu vi nele ali um homem de Deus, mas não tem problema nenhum ele continuar trabalhando como Zezé de Camargo e Luciano. A profissão dele é aquela ali. Deus tirou eles da pobreza através daquilo ali. Continua lá. Né? E aí é que ele faz certo, ele não cobra para cantar. Quando ele canta para a igreja dele, ele não cobra. Quando ele cantou num outro congresso que ia ter no segmento dele, não cobrou. A profissão dele é cantor, mas lá no Zezé de Camargo e Luciano. Continua lá. É isso. Né? E aqui você vai fazer por missão, por chamada. Esse é o reino. Robson, deixa eu entrar num assunto aqui rapidinho. Você vai preparar na sua agenda aí outros dias que eu preciso de você aqui. Vamos vir. Você vai dar seu jeito, como diz o carioca, você dá seu jeito. Vamos vir. Eu ia pro Rio Carvalho e falava assim: ó, pastor, você vai lá, não sei o que. Eu falei, irmão, preciso ver, dá seu jeito. É assim. Então dá um jeito Olha lá. aí. Vamos preparar uma data posterior Vai aí. ser uma honra. Tá? Eu quero ter você aqui outras vezes pra gente poder falar mais sobre esse assunto. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa aqui. Você vem na questão de produções musicais. No gospel você tem uma história também como, Sim. como produtor. Qual foi a pessoa que mais você tem lembrança assim? Você trabalhou em. Quando eu comecei com gospel, eu tinha 16 anos. Eu cheguei a fazer um trabalho para Mara Maravilha, bem lá no início. Aí depois eu segui para outros cantores mais regionais no Rio Grande do Sul. Aí depois eu comecei em 2009, eu acho que foi Ludmilla Ferber. Que aí eu fui convidado pelo Sandro Domingues, o Blau, o apelido dele, os músicos aí devem saber. E a gente começou a produzir juntos. Ele me convidou para produzir junto Ludmilla Ferber. Isso se encerrou em 2013, com um CD que ela lançou na época pela Som Livre. Então, digamos assim, que foi a cantora que marcou, né? Mas teve outros trabalhos, como o Ministério Apacentar, que também fomos eu e o Sandro que produzimos em 2010 ou 2009. Vai me falhar a memória. Mas o nome que marca é esse, Ludmilla Ferber, que na época ela tinha a gravadora, o estúdio dela em Copacabana, e a gente ia para lá e produzia o trabalho dela. Então, acredito que seja esse o maior nome, assim, né, que eu tenha marcado. Aí você ficou na produção dessas pessoas e outros tantos, e dando continuidade em alguns projetos com a Ludmilla Ferber, isso no Rio de Janeiro. Aí você decide começar a fazer um projeto chamado Reconstruções. É isso? Ou eu falei errado? Não, o nome tá certo. É que o que aconteceu? Em 2016, teve um fato envolvendo a nossa família, né, com a igreja de origem nossa, que é a Assembleia de Deus. E ali a gente decidiu se desligar do sistema. O sistema da Assembleia, o sistema religioso, cada um aí chame como quiser. De 2016 a 2018, eu fiquei em stand-by. O que é isso? Eu fiquei parado. Não estava mais atuando na música, nem na igreja, nem estava frequentando nenhuma igreja. De longe eu acompanhava muito o pastor Caio Fábio, com o Ministério Caminho da Graça. Fomos a Brasília para conhecer ele. Ele nos recebeu muito bem lá no estúdio que fica atrás da casa dele. E ali começou uma nova forma de nós analisar uma nova forma de atuação. Mas mesmo assim levou 2 anos. Em 2018, numa manhã fria lá em Caxias do Sul, eu já não estava nem na mesma cidade mais aonde a gente havia se desligado do sistema religioso. Olhando televisão, me veio aquela iluminação. Né? Que eu posso fazer
porque eu sinto que eu tenho alguma coisa para fazer para Deus, né? E ao mesmo tempo eu não queria mais me passar como religioso, como aquela coisa, né, petrificada de ir numa igreja e seguir toda uma cartilha. Eu vi que eu tinha alguma coisa para renovar, né? Então me veio Reconstruções, o nome, né? Reconstrua. E aí me veio o seguinte, por que que você não chama artista nacional, popular, para cantar louvor? Assim, Não cantor gospel. não cantor gospel. Entendi. Nessa Só pro altura, pessoal entender. isso, nessa altura eu já não tinha mais conexão nenhuma com gospel. Entendi. Eu tava sozinho numa estrada deserta, abrindo mato adentro aí, Facãozada pra lá e pra cá. sem saber onde ir. E aí me veio essa iluminação. Vai pelo Reconstruções. Cria isso que ninguém criou. Chama pessoas que precisam se aproximar de Deus, mas também tem, às vezes, algum receio. E vamos trabalhar. E, de fato, a primeira cantora que eu chamei a Luana Camará, que na época ela era da banda Malta. Ela aceitou de cara, né, fazer. E ela me disse, Robson, ninguém sabe, mas eu sou temente a Deus, eu sou criada na igreja. Só que eu nunca fui aceita como eu sou. E ela é cheia de tatuagem, né? Ela tem o estilo dela. E eu disse, mas eu não é eu que aceito você, né? Se você tem uma conexão com Deus, é você e Deus. Eu tô aqui para te convidar pra gente cantar para Deus. Isso eu tô fazendo. Você aceita? Não, eu aceito. Então tá bom. E ali começou. Sem patrocínio, sem parceria de ninguém. Meu Deus. Não sou indicado de empresário gospel. Tudo sozinho. E vou indo, continuo indo. E o Reconstruções já tá aí no 6º ou 7º vídeo. E aí, se Deus quiser, a gente vai continuar esse ano também. Amém. Você faz. É como se fosse. Como se fosse, não. Então, de fato, é uma música escolhida. Um clássico. Um clássico. Um clássico. E é um clássico. Tá, da onde você tira? Seria. É a da harpa? É do cantor Pode cristão? ser. O que eu analiso? Como eu nasci, cresci dentro da igreja, eu procuro pegar aquilo que marcou a história da igreja. E quando eu falo igreja, não é só Assembleia de Deus. Como filho de pastor, eu sempre tive relação com várias igrejas. Meu pai foi presidente de associação de pastor várias vezes. Então, lá em casa ia pastor presbiteriano, ia Deus é Amor, ia Brasil para Cristo. Então, quadrangular. Então, a gente tinha aquela proximidade de saber mais ou menos o consciente coletivo dos evangélicos no geral. Sim. E aí eu penso uma música assim que atinja todo mundo. Presbiteriano conhece, o quadrangular conhece, o bleiano conhece, né, até o G12, M12, MDA, né, que para mim é os mais assim, eles são mais na deles, né? Sim. Eles ouvem só o que a liderança deles fala, né? Eles não chegam a se misturar. Quase que um mantra. É quase isso, né? Todos os outros lá se misturam, né? Vai lá, conversa, troca uma ideia sobre a palavra, né? Ali já não, ali já é uma coisa mais... Treinado na Al-Qaeda. Isso, quase isso, né? Mas mesmo assim, não, vou pegar uma música que eles conheçam. Então é nesse sentido, aí eu escolho a música sempre clássico e sempre que eu não tenho que pagar direito autoral pra ninguém. Seja público, acabou. Sempre domínio público. Domínio público. Isso, sempre. Então, aí tá, a primeira foi então a convidada Luana Camará. Luana Camará, que era da banda Malta. Uhum. Legal. Eu tava vendo hoje um podcast dela. Até eu fui pesquisar antes de fazer o podcast. Fui pesquisar algumas coisas que você trabalha, com quem você estava trabalhando. Aí tá, você tem Luísa Posse, você tem Maurício Matar, Amon Lima, da família Lima. Você tem o Luciano da dupla Zezé de Camargo e Luciano. A sequência é essa? Fala a sequência pra eu. Faltou. Será que eu vou lembrar da sequência? Faltou. Não, se você não fala a sequência, tudo bem. Mas você faltou o. Rafael Bittencourt do Angra. Pronto, Angra, pô. A Angra. Conhecido. Maior banda de metal do Brasil. É. Referência. Inclusive, quando eu gravei aquele vídeo, a quantia de pastor que foi lá comentar: sou pastor e sou fã do Angra. Fez bem, fez certo.
né? Porque dá pra ver que é uma banda que marcou, não só a música, mas a banda marcou a geração, né? Então, um monte de pastores e grandes lideranças comentando Você positivamente. teve convivência com o Luciano ali, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. E ele é um camarada fácil lidar? Muito fácil. É. Eu fiquei assim, ó, encantado dele como pessoa e como cristão. A visão dele muito sadia para, entre aspas, um novo convertido, que as pessoas acham que ele é um novo convertido, mas ele já conhecia o evangelho, né? A irmã Helena, que é a mãe dele, já pregava para eles, né? Só que quando ele assume, para todo mundo é um novo convertido. Então vamos usar esse termo novo convertido, mas para um novo convertido, ele é muito maduro, não é fanático, ele já está inteirado de como é que anda o funcionamento do meio evangélico atualmente. Então ele tem as posições dele, né, pessoais dele, e eu acho muito importante isso. Porque a partir do momento que o indivíduo tem o seu pensamento, ele não está seguindo a manada, né? Que até Freud disse isso, que quando todo mundo está pensando igual, é porque só um que está pensando. É só geralmente o inventor da ideia, né? Agora, quando o camarada tem opinião própria, ótimo, né? Romanos 14, inclusive só abrir um parênteses, porque tem um líder aí que ele disse que o melhor seria uma igreja adestrada, né? Ele não leu Romanos 14, o primeiro versículo que diz assim: um crê e come alface, o outro não crê e não come. Só aí mostra subjetividade. E se nós continuar o Romanos 14 inteiro, então, meu Deus do céu. Meu Deus. Desmontamos toda a estrutura, né, de poder dele, porque é gigante. Então, voltando, essa subjetividade é ótima, é muito boa, né? E se nós tivesse mais disso, dessa personalidade no meio gospel, meio cristão, eu garanto que nós não estávamos no contexto que a gente está hoje. Exatamente. Me fala uma coisa. Qual canção que ele gravou? Qual música que você... Ele gravou o 36 da Harpa Cristã, que é o Exilado. Tem na Harpa Cristã e tem no Cantor Cristão também, né? Só que no Cantor Cristão não me recordo o número. Na Harpa Cristã E como 36. que vocês fazem essa escolha? Juntos ou ele escolhe, você escolhe? Às vezes é junto. É que assim, quando eu entro em contato com o artista, aí a gente começa a trocar uma ideia. Eu vejo até onde ele conhece de música cristã e de música gospel. Então, por exemplo, Luana Camará tinha uma noção. Luciano Camargo, uma boa noção. Já a Luísa Posse, a Luísa nunca cantou nada nem parecido. Então ela disse para eu escolher a música para ela. Ah, sim. E aí eu mandei algumas opções e ela se identificou com a música e disse, então essa aqui. E ela, fácil de acertar a questão de qual música seria? Foi nessa forma? Sim, eu acho que todos foram. Todos foram. A questão da música até não é o difícil. Eu acho que o mais, entre aspas, complicado é a questão da mensagem. Que às vezes temos músicas bonitas, temos mensagens bonitas, mas o artista não sabe como interpretar aquilo. Então ele diz, essa aqui é bonita, mas essa aqui eu me senti mais à vontade. E aí a gente já percebe a individualidade dele. Então ele tem uma parte, né? Algo que envolve ele aqui. Deixa ele cantar isso. Sim. Né? Você gravou com o Maurício Matar também. Maurício Matar também foi... Maurício foi até Caxias do Sul lá. Você estava fazendo no em Caxias. Sul. Até o Rafael Bittencourt estava em Caxias do Sul. Eu vim para Campinas no da Luísa. O da Luísa já foi gravado em Campinas. Tá, e me fala uma coisa. Você conhecia esse pessoal ou você foi desbravando para chegar? A gente foi desbravando também. Você não tinha contato com esse pessoal? Nenhum? Não, a gente tinha alguns indiretos. Mas no mundo mundo artístico, ter contato indireto não quer dizer muita coisa, né? Você tem que ter algo realmente atrativo. E aí a gente foi vendo que estava dando certo, porque foi atraindo, e foi atraindo, e foi atraindo. E às vezes até pessoas que não participaram, como a banda Eva, que eu ainda quero que eles participem. Mas a banda Eva elogiou o trabalho, mas disse que não iria participar por questões éticas deles, né? Deles lá, a forma com que eles trabalham, enfim. Mas gostaram. Então a gente viu ali o resultado, né?
E aí o contato acontece com vários artistas, muitos elogiam, mandam um abraço e tal, mas preferem não participar. E outros já aceitam de cara. Não né? precisa dar o spoiler. Não. Mas me fala pra mim aqui, me fala, por favor. 2024, nós vamos ter reconstruções? Provavelmente sim. É? E tá bem caminhado? Tá bem encaminhado. Eu só não vou poder dizer os nomes aí, né? Sim. Porque eu quero que o pessoal siga lá no canal no YouTube, se inscrevendo, seguindo nas redes sociais. Passa pra gente, por favor, o seu site, por favor. Então é www. Para quem quiser seguir lá, então, www.robsoncassiano.com.br. Tá. Acessa lá, tem as redes sociais, tudo, já só clicar e já vai achar. E o Instagram tá como? Tá Robson Cassiano Oficial. Tá. Mais alguma rede social? O YouTube você tem o canal? YouTube tem, Robson Cassiano também. Todos estão no Robson Todos Cassiano? estão como Robson Cassiano. Então, bem fácil. Nós vamos colocar isso, lógico, vai ficar divulgado embaixo dos textos aí, nos textos embaixo dos vídeos, e nós vamos fazer essa divulgação e com certeza as pessoas vão estar procurando você lá porque querem acompanhar, querem saber o que está acontecendo, os projetos que você tem feito. É pra gente sempre um motivo de muita alegria. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para mim é um prazer muito grande poder. É tão pouco tempo que nós temos para falar de tanta coisa importante. Por isso que eu vou dizer aqui. Eu vou falar com a sua esposa, vou pedir para minha esposa já marcar, ir conversando já, para que você me atenda outras vezes. Olha aí, vai ser uma Mas honra. logo, porque eu preciso ver aí, ela vai ver o espaço na agenda lá, seu e o nosso, qual que tá à disposição também, para te marcar, porque esse assunto ele é muito importante e esclarecedor. Ele dá um crescimento muito grande. Esse é o propósito do EspaçoCast. O EspaçoCast tem o propósito de levar conhecimento, identificar pessoas, de conectar pessoas a coisas, não a coisas, a situações que vão abrir a mente, que vão desenvolver coisas. Na mente das pessoas vai ser como se fosse uma bomba mesmo. Para que parece ser uma coisa ruim, mas não é destrutiva, mas é para abrir a frente, os horizontes, para que as pessoas entendam o porquê de algumas coisas que estão acontecendo, né? Você deixou claro aqui que uma coisa eu não pensava. O que é o chamado desigrejado? O chamado desigrejado é resultado de uma posição, de um sistema, e essas pessoas elas abriram os olhos um dia e falou: deixa eu ver um negócio lá de fora, deixa eu dar um passo atrás aqui para eu sentir o que eu tenho que fazer. Então, assim, é resultado de coisas, de situações, de pessoas, de características. E isso aqui, para mim, é uma aula, tá? Muito bom mesmo. Eu tô muito feliz. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial também para os nossos colaboradores, os patrocinadores do projeto, né? Lembrando do Wellington da Farmácia, o Márcio da Casa das Coisas, lembrando da Farmácia do Virginelli, também da material de construção do nosso amigo Rusa, lá no Matão. Lembrando, me ajude, pastora Amanda, aí. Me ajude aí as pessoas. Nós temos também o jornal Espaço Aberto, e eu não marquei todos aqui, eu preciso marcar. Mas então são esses os nossos amigos que estão... deixa eu lembrar um negócio aqui para vocês. Tá vendo como é que faz? Isso aqui é tudo montado para chamar a sua atenção, tá? Isso aqui é uma grande jogada. Deixa eu falar uma coisa. Nosso último convidado, Rodrigo Mariano, que é um fisiculturista campeão, contou a sua história aqui, tem as suas lojas na cidade, na região de Campinas. Ele é um dos nossos parceiros aqui. E ele deixou aqui um desafio para nós, né? E eu quero aqui chamar a sua atenção. As pessoas que participarem, se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando. Então, primeiro, você se inscreve, que só vai poder participar quem estiver inscrito. E aí você curte e compartilha. E aí você vai poder também participar conosco. Ele fez um pré-treino e um pós-treino aí de suplementos para 1 mês de treinamento. 1 mês, tá? São mais de R$600 em produtos. E aí ele fez o seguinte: eu quero presentear alguém que vai ser sorteado e vai receber uma avaliação na Word Suplementos ali em Nova Veneza. E para isso, recebendo das mãos do Rodrigo esse atendimento e tal, e essa cesta de produtos, você,
para participar disso, você só tem que se inscrever e você tem que deixar ali no comentário, eu quero participar. Então fica aí a nossa dica, não perca a oportunidade. Então participe, tá bom? Também não quero lembrar do nosso amigo aqui, do Alexandre da Flamboyant, tá? Se você precisa de alguma coisa, de algum atendimento nesse sentido, Funerária Flamboyant é um amigo que vai estar ali te atendendo, né, atendendo a sua família nos dias mais difíceis. Deus abençoe a todos. Robson, deixa eu te agradecer aqui mais uma vez, tá bom? Fazer suas considerações finais, suas palavras finais, fique à vontade. Eu vou encerrar agradecendo também, dizer que é uma honra por esse convite. E sempre que você me convidar, eu vou estar aqui, porque também admiro o seu trabalho, então é uma honra poder estar aqui. E eu vou deixar Mateus 5,16, que é a funcionalidade, né? Então, que diz assim: fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, as nossas ações vão mostrar quem a gente é e no que a gente acredita. Amém. É um prazer mais uma vez, então, tê-lo aqui conosco. E vamos ficar ligado, o pessoal que acompanha o nosso podcast. Logo, mas nós vamos ter de novo aqui o nosso amigo Robson Cassiano, esse homem de Deus, essa pessoa diferenciada que Deus chamou para fazer a diferença na terra, e é a nossa alegria recebê-lo aqui. Deus abençoe a todos, tá? Até a próxima e um beijo no coração de todos. Muito obrigado.